Está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal. Então, pega o mapa do tesouro do pirata, compra uma caravela velha de segunda mão para te transportar pelos 7 mares e enquanto você tenta encontrar o X, senta que lá vem história! E o conto de hoje é Hotel Califórnia, escrito por Marvin Mello, o jardineiro que tem medo de plantas. A noite do Dia das Bruxas não costuma ser uma boa data para os brasileiros que gostam do terror. A tradição americana chama muita atenção das crianças fantasiadas com as histórias de seus desenhos favoritos, onde jovens almas bem vestidas caçam doces na noite que podem dormir mais tarde do que deveriam. Porém, a segurança das pegadinhas e de outros perigos noturnos interessa mais ao jovem Victor que se arriscar em festas da fantasia por aí. Acompanhando um velho amigo de sua falecida mãe para pegar uma suposta herança, os dois cruzam a cinzenta e silenciosa cidade de São Paulo, passando pelos mais diversos becos apertados e lugares escuros, quase como assombrados. A sujeira e os ratos criavam um ar fétido demais para um local seguro e confiável, já que definitivamente não parecia limpo. Entretanto, o velho Jorge não parecia se incomodar ou sequer se importar com tudo ao seu redor. Andava como sempre, balançando sua bengala como se estivesse em casa. Cansado e meio solitário, como sempre foi. O ar de nobreza nunca deixando-o, arrastando o terno sob medida pelas ruelas sujas como se fosse aquela uma ocasião de honra demasiada. Tio, tem certeza que é por aqui? Disse o jovem ao senhor que generosamente se ofereceu para lhe acompanhar. Não se preocupe, meu filho. Além do mais, você pediu um lugar seguro, não foi? Sussurrou ao sobrinho como se fosse um segredo impróprio para os moradores de rua em condição de miséria ao redor deles. Seus olhos azuis eram convictos e tinham confiança total no que diziam. Não há lugar mais seguro que esse hotel. Então, apenas me siga. A menos que queira enfrentar sozinho os vários monstros para os quais sua mãe deve. Não, senhor. Vamos sair logo daqui. Enfim, o garoto de cabelos encaracolados, castanhos e olhos da mesma cor prosseguiu com sua pele parda reluzente ao sol, enquanto seguia as orientações desse parente que convenientemente apareceu em um momento de desespero. O homem velho, de cabelos grisalhos, de barba rala também branca, esbanjava rugas de longa data, que inclusive realçava seus olhos azuis. Com seu terno feito sob medida, sujou seus sapatos sociais com resquícios de lama sobre uma calçada suja da cidade. O clima nublado ajudava a manter esse tipo de inconveniência em um clima tropical como o país em que viviam. Nós estamos bem perto. Tome cuidado agora. Eles continuam andando por mais alguns minutos até dobrarem uma esquina e, enfim, chegam em uma porta dupla elegante, feita da mais pura madeira de carvalho escuro. O jovem atrás de si engoliu a seco que restou em sua garganta, com medo do que poderia lhe aguardar. Conheça o Hotel Califórnia, revelou o tão esperado segredo enquanto abria a porta de entrada. Um lugar aconchegante, um refúgio para aqueles que precisam de amparo ou de uma boa noite de sono. Por que construí-lo no subterrâneo? Os dois entraram ao local já se acomodando, retirando ambos seus casacos e colocando-os sobre o cabide na entrada da recepção. Eu sou apenas o proprietário. Segundo lendas antigas, ele foi originalmente um abrigo antibombas durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Agora, pode servir para muito mais do que seu propósito original. O velho senhor Veríssimo, então, senta-se no estofado da recepção, aspirando o ar familiar da sua moradia enquanto repousava por um breve momento. Bom, realmente parece um lugar interessante. O jovem fecha a porta atrás de si e observa atentamente o ambiente completamente vazio ao seu redor. A recepção era bem cuidada e possuía um aspecto rústico, digno da época em que fora criado, mas não recebia nenhum funcionário. Os quadros enfeitavam o que talvez seria um ambiente sem utilidade e sem razão para existir. Apenas o silêncio acompanhava os dois dentro daquele sufocante ambiente. Parecia que a tensão lá dentro era pior que os becos do lado de fora.
mesmo que eles pudessem lhe reservar a morte a qualquer momento. Um lustre bem arquitetado iluminava piamente o local, enquanto os tapetes vermelhos e as cortinas de seda traziam ainda mais um ar medieval para a residência. Todo o interior era recoberto de madeira escura, talvez de pinheiros exportados até São Paulo. As paredes não eram ocas e pareciam bem resistentes. Realmente o que se esperaria de um abrigo de guerra. A falta de movimento em um hotel desse arquétipo desafiava sua mente, fazendo-o refletir o motivo para isso. Vejo que parece interessado no lugar. Isso é muito bom. Podemos fazer um tour e assinar aquele papel mais tarde, o que acha? Inclinando-se para frente, se apoiou na bengala, realizando vários gestos com a mão para apresentar o local. Sua estranha complacência ainda parecia estranha. Porém, era um parente conhecido, então aparentava ser de confiança. Não quero pensar nisso agora. Além do mais, disse olhando o relógio que tinha sobre seu pulso, já está tarde e eu não quero atrapalhar o senhor. Se você diz, tudo bem. Mas não me seria incômodo algum, meu jovem. Compreendendo a mensagem de seu sobrinho, o homem se levanta e vai até a bancada da recepção, procurando algumas chaves por baixo dele. Só você trabalha aqui, tio? Ao prestar um pouco mais de atenção, percebeu que o recepcionista não havia feito uma pausa para o lanche. Ele ou ela apenas não estava ali. Era estranho pensar que um único homem, ainda mais na posição de gerente, seria capaz de reger um hotel inteiro sozinho. Não era algo impossível. Entretanto, considerando a idade de seu tio e a forma como se esgueirava pela cidade com toda a sua pompa, era no mínimo estranho. O movimento anda fraco esses dias, filho. Por isso dei uma folga aos outros funcionários e me mantive aqui, até que o estabelecimento receba mais gente. Ele se levanta, carregando em sua mão esquerda um grande molho de chaves embaralhadas em um único chaveiro. Enquanto as balança para o garoto, chama-o para o corredor central e sombrio, que representava a entrada oficial do hotel. Por enquanto, eu sou mais que o suficiente para esse lugar. Você vem? É claro, disse acompanhando-o a passos longos até a expedição particular para apresentar-lhe o Hotel Califórnia. Existem algumas regras que os residentes desse hotel devem seguir para não causar problemas aos funcionários e hóspedes. Enquanto caminhavam entre as várias portas de diversos quartos comuns de um hotel, andavam até a única saída daquele corredor claustrofóbico. Uma escada que se dirigia para baixo. A primeira coisa é que ninguém sonha aqui. É estranho, eu sei, mas acontece e ninguém sabe a razão. Com o tempo, você se acostuma com o sentimento. O garoto apenas ouvia atentamente os dizeres de seu tio sem questionar nada, já que ele provavelmente não receberia respostas do velho. As tábuas rangiam com cada passo que davam. Pareciam mais velhas do que realmente seriam. Novamente, candelabros grandes iluminavam o local, sempre bem enfeitados e com várias luzes amarelas que não deixavam nem mesmo uma simples fresta escapar. Finalmente, eles chegaram até a escada, descendo ao subterrâneo. Segundo, se ouvir alguém passando o aspirador de pó no corredor, não abra a porta. Nós não temos isso aqui. Eles prosseguiram andando e conversando sobre as regras gerais de como se comportar no hotel, até se encontrarem no quarto andar, após passarem, é claro, por 4 lances de escada para baixo. E por fim, não abra a porta em hipótese alguma enquanto estiver dormindo, principalmente se alguém bater. Afinal, não tem nenhum hóspede aqui. Tome a sua chave, este é o seu quarto. Tudo bem, são regras demais, eu vou tentar me lembrar de tudo. Vociferou, já sonolento de tanto ouvir seu tio falar. Quase não prestou atenção na última parte. Se você diz, não vejo problemas. Estarei no meu quarto, caso precise. Lá na recepção. Falou ao se virar para subir as escadas enquanto se movia lentamente por meio da velha bengala. Tá bom, boa noite. Durma bem, Jorge. Se virou ao perceber que teria que encarar um velho rabugento daquele ponto em diante, que não tinha paciência para lidar naquele momento. Tenha bons sonhos para você também, Victor. Sussurrou para si mesmo com uma face preocupada e cansada, andando até seu cômodo. Ou bons pesadelos, quem sabe. Ou não. Assim, o jovem pôde se livrar do idoso que fora obrigado a aturar e, enfim, conseguiu um tempo sozinho, no humilde, porém bastante confortável, quarto de hotel que teria pela noite. Comparado às outras ocasiões que passou fugindo, sem saber o que fazer, dormindo em casa de vários amigos diferentes, até que não era de todo mal. Ajeitando seus poucos pertences nas gavetas do criado mudo ao lado da cama, ele se alimenta com a única proteína que teria para a janta, uma pequena barra de cereais.
Sentado na beira da cama, comeu silenciosamente enquanto refletia sobre os últimos dias. Tanto caos, tantas coisas foram retiradas dele, que nem lágrimas mais tinha para demonstrar seu clamor e tristeza pela morte da mãe. Assim ficou, comendo e resmungando no silêncio ensurdecedor, até que dormisse pela força do cansaço. Deitou de qualquer jeito sobre a cama suja e desarrumada sem se preocupar. Afinal, não havia mais nada que o mundo pudesse retirar dele que já não houvesse tirado antes, não é? A noite continuou como qualquer outra, sem muitas interrupções sonoras do lado de fora. Ambos os únicos residentes do hotel já estavam em um sono extremamente profundo, quando no meio da madrugada, batidas coordenadas surgem na porta do quarto 404. As batidas continuam até acordarem um indivíduo dentro do cômodo, forçando-o a ir até a porta para verificar o que estaria tão frenético ao ponto de lhe acordar. Quando percebem que ele se levantou, as crianças do lado de fora recitam o ritual da noite do dia 31. Doces ou travessuras! Disseram ao mesmo tempo várias vozes de crianças risonhas e alegres, contentes por acharem alguém capaz de lhes fornecer doces. O quê? Victor acordou assustado, bocejando enquanto tentava abrir seus olhos. Ele se levantou e foi imediatamente à porta do quarto, mesmo que não tivesse a intenção de abri-la. Não era para esse lugar estar vazio? Senhor, travessuras! Novamente, batidas na porta são ouvidas, dessa vez mais fortes que antes. Enquanto isso, o garoto aproximou o ouvido da porta para tentar notar algo em comum. Ande logo, Victor. São só crianças pedindo doces. Elas passaram aqui pelo Dia das Bruxas. Vem ver a fantasia dos pirralhos. A voz de seu tio-avô pareceu muito convincente do lado de fora, fazendo o jovem se entregar à própria curiosidade e arriscar sair para fora. Tudo bem, então. As uniões metálicas rangiam em um agudo som estridente e assustador, som este que ajudava ainda mais na tensão e suspense da cena. A porta abriu para o lado de fora, rangia mais que as tábuas das escadas. Todavia, não tinha ninguém lá, só uma brisa. Um pressentimento estranho do que poderia acontecer. E então, percebeu que seus visitantes estavam atrás da porta ainda. Parece que você não tem doce, senhor. De repente, a voz infantil e doce das crianças alegres se tornou grossa, feroz, intimidadora. O coro deles se misturou em apenas uma voz, um pesadelo cruel e temeroso que vibrava pelo ar. O chão pesava e rangia. O teto eventualmente sentiu-se romper com o toque de uma coluna recurvada lhe estourando as tábuas. Então teremos que fazer! A porta ao seu lado voou em sua direção, revelando um monstro alto e musculoso formado pela pura escuridão. Travessuras! Graças à sua velocidade, ele foi capaz de escapar parcialmente do golpe na porta, pulando no chão para se safar. Quando se virou, pôde ver um verdadeiro pesadelo diante de si. Uma criatura completamente deformada, de altura incomum e músculos sem padrão, gigantescos, surgindo diante de sua visão. Era uma massa negra e escura de carne, uma mescla de crianças raivosas, das quais os rostos ainda apareciam em várias partes de seu corpo. Os dedos e outros membros ainda se moviam ao redor do abdômen, virilhas, pernas e cabeça. As fantasias haviam se tornado trapos sujos e mal dispostos que piamente lhe serviam de roupa. A coisa não tinha olhos. Os buracos que tinha na face eram como uma paródia exótica de boca e nariz, que rugiam com um som meio agudo, meio grave. A voz de todas elas. Aquele monstro grotesco, uma aberração de crianças disformes, não parava de crescer. Ficava maior. Crescia à medida que o tempo também se estendia. E Victor não tinha nenhuma outra reação. Apenas ficava parado, tentando compreender o caos encarnado em sua frente. Tentava se proteger com as mãos e correr, fugir usando toda a velocidade, mas não conseguia. A porta havia lhe acertado a perna, quase deslocando seu joelho. Não escaparia dali. Era a morte certa. E já havia se desfeito da tentativa de fuga, de esperança. A mão da criatura desceu como um martelo de carne. Súbito, o silêncio. A criatura não se moveu. Estava assustada demais para isso. E, como num passe de mágicas, surgiu literalmente do ar o Jorge Veríssimo ao lado de Victor, agarrando-lhe pela gola da camisa e arrastando-o pelos corredores com agilidade impressionante, fugindo do colosso montado de corpos de crianças. O que era aquela coisa? Ensandecido, ou ao menos quase isso, o garoto tentava se levantar e seguir o tio, mesmo com a perna lhe falhando, quase faltando.
Se agarrava ao tio e à bengala buscando algo para lhe ajudar. Você não disse que esse era um lugar seguro? Não podia ser pelo menos normal? Eu disse para não abrir a porta, porque é isso que acontece. Quando subiram as escadas, viraram na esquina do corredor e se esconderam para não serem vistos. Após isso, Jorge tentou acalmar o sobrinho enquanto lhe explicava por meio de sussurros silenciosos os problemas do hotel. Esse hotel não é um lugar normal. Existem monstros horríveis que surgem por aqui, criados pelos arrependimentos e medos que os hóspedes têm. Eles vão te atacar a qualquer custo, a menos que você fique no seu quarto. Eu não sabia. Eles mimetizaram a sua voz, então eu não tive escolha. O medo havia tomado conta de sua mente. Fazia-o falhar a voz e lacrimejar em meio aos soluços que lhe roubaram o resto da fala. Queria sair, voltar para qualquer buraco que lhe aceitasse. Naquele ponto, qualquer lugar seria melhor que o Hotel Califórnia. Tudo bem, só vamos sair daqui o mais rápido possível. Precisamos chegar no meu quarto e... Antes de prosseguir com o plano, um som estranho pôs ambos sob alerta. O aspirador de pó estava passeando pelo andar de cima enquanto falavam, fazendo-os talvez recuar e tomar mais cuidado. Silêncio! Tem algo vindo. Se esconda por trás de mim. Victor encostou na parede enquanto Jorge cobriu seu corpo, defendendo-o. Eles mal conseguiam respirar diante do suspense da criatura que estava por vir. E enfim, o barulho se aproximou. O som do ar sendo sugado foi se aproximando a passos lentos, revelando uma criatura esguia e seca que sugava o ar à sua volta com uma gigantesca boca, levantando tudo com seu pescoço inquieto. A fera passou pelo proprietário e desconfiou de algo por trás dele, levando sua imensa mandíbula até o peito do mesmo. Contudo, sua tentativa de tentar localizar algo foi falha e manteve a sua presa viva por mais alguns instantes. Foi disso que você falou quando citou o aspirador de pó? Extremamente confuso, o garoto mal conseguia falar perante os horrores que estava encarando naquela noite. Pernas trêmulas, mãos ensopadas de suor e medo. Bem, sim. Acho que sim. Precisamos ir agora. Se agarre em mim, garoto. Ambos desapareceram em faíscas amarelas, andando furtivos pelos corredores como se nem existissem. O acidente com Victor atabalhoava o andar e rendimento da dupla na difícil tarefa de chegar furtivamente ao escritório do Sr. Veríssimo. Segundo o que explicava com calma ao sobrinho, ambos estariam seguros se o jovem assinasse os papéis e se tornasse oficialmente o proprietário do hotel. As criaturas não atacavam o gerente, pois não reconheciam-no como ameaça, e, portanto, tornar Victor o novo dono do estabelecimento lhe salvaria da morte. Com aquela bizarria de desaparecerem para os outros, conseguiram entrar no quarto de Jorge, o escritório principal do local. Infelizmente, abrir a porta chamou a atenção de todas as criaturas disformes e horrendas que caminhavam pelos corredores para aquele único local. Vamos, filho. Assine os papéis e o hotel será seu. Eles não irão te atacar se o fizer. Com intensas batidas na porta, o que restava na face do jovem em sua frente eram lágrimas de terror. Talvez ele ainda não estivesse pronto para enfrentar o terrível destino que sobraria para os dois, caso não fizesse algo de imediato. Mas, se eu aceitar, o senhor vai... Sua voz falhava incessantemente. As palavras não conseguiam sair de sua boca, pois ainda não havia aceitado esse cruel fim que sua narrativa tomaria. Escute aqui, Victor, disse, virando o jovem para que olhasse-o nos olhos. Eu sou velho, já vivi demais nesse mundo. E outra, você precisa de uma forma de viver a sua vida, seguir em frente. Nesse caso, não há problemas de me deixar para trás, tudo bem? O homem apertou os ombros do sobrinho, também de olhos marejados, talvez arrependido pelo que faria com sua única família. O jovem adolescente se convenceu, percebeu que seria a única escapatória daquela situação e não haveria final melhor. Talvez ainda possam se manter vivos caso se esforcem. É uma chance provável. Por enquanto, ele apenas decidiu confiar em sua esperança e pegar a caneta em mãos, assinando o documento. Uma péssima ideia. Quando terminou, o velho se afastou com um olhar sádico, vitorioso. Sua risada enlouquecida quebrou completamente o silêncio do Hotel Califórnia, fazendo das batidas apenas um efeito de fundo sonoro. Suas mãos estavam abertas em um grande abraço, como o Cristo Redentor, com seu rosto virado aos céus lacrimejando de felicidade. A porta cede e os monstros finalmente entram no escritório. Criaturas dos mais diversos arquétipos sobem sobre o corpo do velho Veríssimo, que não se importava de ter mordidas e picadas ao redor de todo o corpo. Por quê? Por
Por que se entregar dessa forma? Em agonia, talvez pela tristeza ou pelo ódio, o garoto tenta se afastar do tio, observando seu terno e toda sua pele serem rasgados entre feras fora de controle de todos os tipos. Você não entendeu? Agora será você que terá esse peso nas costas. Grande vida essa, não é? Quando se vê próximo do fim, não hesita em pronunciar suas últimas palavras. Se me permite um último conselho, gostaria que se lembrasse desse para sempre. O olhar enlouquecido do velho, já deixado na própria insanidade, encontrou o do sobrinho. Nunca confie em ninguém, Victor. Pedaços eram retirados de sua face, a carne já carcomida, deixando somente o chapéu e a bengala para trás. Todos vão mentir para você, te enganar, até mesmo quem você mais confia. O garoto se encolhia no canto do quarto, agarrando os próprios cabelos, tentando dizer que nada daquilo era real, que era um sonho, tudo ficaria bem. Até a realidade mente para você, meu filho. Então lembre-se, nada é o que parece. Então, o jorro de sangue da cabeça de seu tio explodindo lhe fez retornar à realidade. O fez perceber que aquilo não seria desfeito, que estava sozinho. Era impotente, era fraco e era também proprietário de uma carga pesada demais para se levar sozinho. As pequenas coisas sombrias, paródias de medos comuns como insetos, assassinos, palhaços, tripas e outras coisas, deixaram eventualmente a sala, fazendo Victor retornar à solidão interminável. Depois de um tempo, se ergueu e procurou uma vassoura. Tinha trabalho a fazer. E esse foi o conto de hoje. Foi um pouco maior, mas é bom, porque nem sempre tudo que é bom dura pouco. Mande você também o seu conto para sarausurreal@gmail.com. E sempre que possível, plante girassóis e acompanhe seus movimentos para conseguir descobrir aonde o sol está em dias nublados.